Há algo profundamente tocante quando cruzamos o limiar de uma casa brasileira dos anos 1950. Não estamos falando de uma mansão. Não estamos falando de um palacete modernista das revistas de arquitetura. Estamos falando daquela casa onde a maioria dos brasileiros viveu. A casa de classe média, a casa operária, a casa simples que ficava na rua de terra ou na rua recém-asfaltada do bairro que estava crescendo. Imagine por um instante que você está diante de uma dessas casas. É 1955, talvez 1956. Juscelino Kubitschek acabou de assumir a presidência, prometendo fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Há esperança no ar. Há progresso. Há mudança. Mas aqui, nesta casa, as coisas ainda guardam o ritmo de sempre. O portão é de ferro, pintado de verde ou azul. Já não range tanto quanto os portões de madeira do passado, mas ainda faz aquele som metálico característico ao abrir. Um som que anuncia chegadas. Ao se aproximar da fachada, você sente imediatamente a diferença desta década. As casas de 1950 já não são aquelas construções coloniais de adobe. São casas de tijolo vermelho revestido, com reboco liso, pintadas em cores pastéis que estavam na moda. Verde água, rosa bebê, amarelo manteiga, azul celeste. O cheiro? O cheiro é único. É uma mistura de café fresco que nunca para de ser coado, de cera para lustrar o piso que as donas de casa aplicavam religiosamente todo sábado, de comida sendo preparada no fogão a gás que finalmente chegou às casas brasileiras, de roupa lavada com sabão em pó que começava a substituir o sabão em barra. A temperatura dentro dessas casas tinha algo especial. Não havia ar-condicionado, apenas o ventilador de pé ou de teto que começava a se popularizar. Mas a construção ainda respeitava o clima brasileiro. Janelas amplas, venezianas, telhas de barro, pé direito alto, a casa respirava. O Brasil de 1950 vivia um momento extraordinário de transformação. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há menos de 10 anos. O país entrava em uma era de desenvolvimento acelerado. Indústrias cresciam, cidades se expandiam. A população urbana começava a superar a rural pela primeira vez na história. A eletricidade já chegava à maioria das casas das cidades. Não era mais aquela novidade cara e instável dos anos 1920 e 1930. Agora, as casas tinham tomadas, lâmpadas em todos os cômodos e os primeiros eletrodomésticos começavam a aparecer. A televisão tinha acabado de chegar ao Brasil. Em setembro de 1950, Assis Chateaubriand inaugurou a TV Tupi em São Paulo. Pouquíssimas famílias tinham um aparelho ainda. Era caríssimo. Mas todos conheciam alguém que tinha uma TV. E nas noites de sábado, a vizinhança se reunia na casa do sortudo para assistir juntos. O rádio, esse sim, estava em todas as casas. Era o centro da vida familiar. As novelas de rádio, os programas de auditório, o noticiário, os jogos de futebol narrados com emoção. O rádio era companhia, era informação, era entretenimento. O transporte nas cidades já contava com ônibus. Os bondes elétricos ainda circulavam em muitas capitais. Carros começavam a aparecer mais, mas ainda eram um artigo de luxo. A maioria das pessoas ia a pé, de bicicleta ou de transporte público. As famílias continuavam grandes, mas começavam a diminuir levemente. 5, 6 filhos ainda era comum. A medicina avançava. Antibióticos chegavam, a mortalidade infantil caía lentamente, havia mais esperança de que os filhos cresceriam. E essas casas de 1950 eram construídas para durar e para acompanhar o progresso. Instalação elétrica adequada. Encanamento de água já dentro de casa, na maioria dos casos. Banheiro interno se tornando regra, não exceção. O Brasil estava otimista, e as casas refletiam isso.
Logo, ao se aproximar da casa, percebemos os elementos da arquitetura dos anos 1950. A fachada é simples, mas caprichada, reboco liso pintado em cores suaves. Quase sempre há uma pequena varanda ou alpendre na entrada. Não aquela varanda ampla das casas antigas, mas um espaço coberto, modesto, onde se pode esperar alguém protegido do sol ou da chuva. O jardim da frente é pequeno, mas cuidado. Há canteiros com flores, rosas, gerânios, violetas, begônias, plantas ornamentais que davam status à casa. Algumas famílias tinham uma pequena cerca viva de buchinhos bem aparados. Outras tinham apenas o gramado, que o pai de família cortava aos domingos com um cortador manual de grama, aquele que fazia um barulho característico de lâminas girando. O portão de ferro tem detalhes art deco, ou às vezes umas volutas mais simples. Está bem pintado. Verde bandeira, azul petróleo, preto. A manutenção ainda é levada a sério. Na garagem, se houver, talvez esteja o sonho de muitas famílias. Um automóvel. Um Fusca, um DKW, um Simca Chambord. Mas na maioria das casas não há carro ainda. A garagem, quando existe, guarda bicicletas, ferramentas, coisas que não cabem dentro de casa. Ao subir os poucos degraus da varanda, pisamos em piso de cimento queimado ou em ladrilhos hidráulicos com desenhos geométricos, vermelho e branco, preto e branco, padrões que viraram símbolo da época. Na varanda há cadeiras de vime ou de ferro com assento estofado. Às vezes um balanço suspenso, onde as crianças se balançam e os adultos conversam ao entardecer. A porta principal já não é mais aquela porta de madeira maciça colonial. É uma porta mais moderna, com uma vidraça na parte superior, às vezes com vitrais coloridos em desenhos geométricos. Azul, amarelo, verde, vermelho. A luz que entra por ali cria manchas de cor no chão do corredor. A campainha é elétrica. Um botão redondo cromado ao lado da porta. Quando se aperta, toca lá dentro. Trim-trim. Um som agudo que ecoa pela casa. Ao entrar, o primeiro espaço é a sala de visitas. E aqui, nos anos 1950, a sala mudou. Não é mais aquela sala formal e pesada dos anos 1920 e 1930. É uma sala que quer ser moderna, mas que ainda guarda certa formalidade. O piso pode ser de tábuas corridas de madeira, envernizadas até brilhar, ou de taco, aqueles pedacinhos de madeira formando desenhos em espinha de peixe. Ou, nas casas mais modestas, cimento queimado bem polido e encerado. Os móveis são a grande mudança. Entraram em cena os móveis estofados mais confortáveis. O sofá não é mais aquele pesado de madeira com assento duro. Agora é um sofá com espuma, com molas, com estofamento em tecido. Às vezes em tons sóbrios, às vezes em padrões florais ou geométricos típicos da época. Há poltronas combinando, com braços largos de madeira, com pés palito, aquela característica marcante do design dos anos 1950. Pés finos, inclinados, em madeira torneada. A mesa de centro é baixa, de vidro com estrutura metálica, ou de madeira clara com tampo de vidro ou fórmica. Em cima dela, sempre um cinzeiro de cristal. Todo mundo fumava nos anos 1950. Visitas fumavam. Donos da casa fumavam. O cinzeiro era item obrigatório. A estante ou cristaleira ocupa uma parede. Não é mais aquele móvel escuro e pesado. Agora é uma estante de madeira clara, com portas de vidro onde se expõe a louça boa. Jogos de xícaras de porcelana, copos de cristal, a baixela de prata que foi presente de casamento, bibelôs decorativos, tudo arrumado com capricho. Na parede ainda há o oratório ou uma imagem religiosa. Mas agora divide espaço com outros quadros, reproduções de pinturas famosas, paisagens, naturezas mortas, espelhos com molduras douradas, e o grande protagonista da década quando presente, a televisão. Nos anos 1950, ter uma TV era sinônimo de status. O aparelho era imenso.
uma caixa de madeira com uma pequena tela redonda de vidro curvo, preto e branco, é claro. Ficava sobre um móvel próprio, com rodízios nas pernas. Em cima do aparelho, sempre a toalha de crochê para proteger. E em cima da toalha, o vaso de flores ou o bibelô decorativo. Mas na maioria das casas, o rei absoluto ainda era o rádio. Grande, de madeira envernizada, com aquele mostrador iluminado onde se via os números das estações. Botões cromados, alto-falante coberto por tecido. O rádio ficava em lugar de honra na sala, e em torno dele a família se reunia à noite. Passando da sala, encontramos o corredor que leva aos quartos e ao resto da casa. As paredes agora não são mais apenas caiadas de branco. Há papel de parede em muitas casas. Padrões florais, listras, desenhos geométricos, cores suaves. O papel de parede era símbolo de modernidade e bom gosto. O piso continua. Taco, tabuado corrido ou ladrilhos. O corredor é mais largo que nas casas antigas. Há espaço para passar sem roçar nas paredes. Quadros nas paredes. Fotografias de família em molduras. Fotos do casamento dos pais. Fotos dos filhos em diferentes idades. Fotos 3x4 ampliadas, que eram feitas em estúdio e custavam caro. Há um aparador ou cômoda no corredor. Em cima dela o telefone. O telefone. Nos anos 1950, ter telefone em casa era luxo. Poucas famílias tinham, mas quem tinha, exibia. Um telefone preto de baquelite, pesado, com disco giratório. Para fazer uma ligação, colocava-se o dedo no buraquinho do número e girava o disco até o final. Cada número fazia aquele som característico ao voltar. A seguir, encontramos a cozinha. E aqui, a transformação dos anos 1950 é mais visível. O fogão não é mais de lenha, é a gás. Um fogão de 4 bocas, esmaltado, geralmente branco, às vezes com detalhes cromados. Marca Dachau, Brastemp, General Electric para quem tinha mais dinheiro. O fogão a gás representava modernidade, praticidade, limpeza. Mas muitas casas ainda mantinham o fogão a lenha no fundo do quintal ou numa área de serviço, especialmente para fazer comidas que precisavam de fogo lento e constante. A geladeira começava a aparecer. Nem todas as casas tinham, mas estava se popularizando. Aquelas geladeiras baixas, arredondadas, com uma porta só, geralmente brancas com puxador cromado. A General Electric, a Frigidaire, a Prosdóximo. Dentro, um pequeno congelador que mal cabia 2 forminhas de gelo. Mas era geladeira. Era progresso. Quem não tinha geladeira ainda usava a geleira. Um móvel de madeira revestido de zinco por dentro, onde se colocava uma barra de gelo que o homem do gelo entregava todos os dias, carregando nos ombros com uma pinça de metal. A pia agora é de louça ou esmaltada, com torneira de metal cromado, água encanada. Não é mais aquele sistema de balde e bacia. A água sai da torneira. Milagre da modernidade. Armários de cozinha começam a aparecer, não mais apenas prateleiras abertas. Agora há armários com portas, geralmente pintados de branco ou em cores pastéis. Verde água e rosa bebê eram as cores favoritas para a cozinha. A mesa da cozinha é de fórmica. Essa é a grande novidade dos anos 1950. Fórmica colorida, amarelo vibrante, vermelho cereja, azul turquesa, rosa pink, com borda cromada. Cadeiras com estrutura tubular cromada e assento estofado em curvim, aquele material que imitava couro, cores combinando ou contrastando com a mesa. O filtro de água ainda é de barro, mas agora é um modelo mais moderno, menor, com torneira metálica em vez de apenas o bico de cerâmica. Na parede, o relógio de cozinha, redondo, de metal ou plástico, com números grandes e bem visíveis, geralmente em cores alegres. O tic-tac marcando o tempo das refeições. Há uma paneleira de metal ou de madeira pintada onde se guardam as panelas.
Panelas de alumínio, mais leves que as de ferro, facilitando a vida da dona de casa. E há aparelhos novos. A batedeira elétrica para quem podia. A liquidificador começando a aparecer. A torradeira elétrica. Eletrodomésticos que entravam nas casas como símbolos de modernidade e praticidade. Muitas casas de 1950 têm uma copa separada da cozinha ou uma sala de jantar. A mesa é de madeira envernizada ou com tampo de fórmica, grande, retangular. Cadeiras ao redor, geralmente 6, com estofamento em tecido ou curvim. Em cima da mesa, sempre a toalha. De plástico com estampas florais ou de tecido para ocasiões mais formais. Guardanapos de pano guardados na gaveta, dobrados com perfeição. O aparador ou buffet ocupa uma parede. Ali se guardam os talheres, a louça do dia a dia, as toalhas de mesa, os guardanapos. Em cima do aparador, a fruteira de vidro ou de cerâmica, sempre com frutas, bananas, laranjas, maçãs quando se achava. Na parede, o quadro da Santa Ceia ou alguma cena religiosa. A maioria das casas católicas tinha. E ao lado, talvez um quadro de paisagem ou um calendário com imagem de santo. O lustre no teto é de vidro, com 3, 4, 5 lâmpadas, às vezes com pingentes de cristal que balançam quando alguém passa embaixo. Seguindo pelo corredor, chegamos aos quartos. O quarto do casal tem a cama de casal alta. Não é mais aquela cama de ferro pesada. Pode ser de madeira, com cabeceira estofada, ou ainda de ferro, mas em estilo mais moderno, com linhas mais simples. O colchão agora é de molas. Ortobon, Probel, Castor. Não é mais de capim ou palha. É confortável. Em cima, lençóis de algodão, às vezes de cetim para ocasiões especiais. A colcha pode ser de chenille, aquele tecido felpudo típico dos anos 1950, geralmente em cores pastéis, com desenhos em relevo. Ou ainda de crochê, mas agora com padrões mais modernos. O guarda-roupa é grande, de madeira, mas agora tem um design mais limpo, portas lisas ou com espelho. Não mais aqueles entalhes pesados do passado. Dentro poucas roupas ainda. Não havia essa quantidade de roupas de hoje. Cada peça era cuidada, passada, guardada com zelo. A cômoda tem gavetas para roupa íntima, meias, acessórios. Em cima dela ainda pode haver a bacia e o jarro, embora o banheiro interno já esteja se tornando comum. Criado mudo ao lado da cama, com luminária, uma luminária de cabeceira com cúpula de tecido ou de plástico, abajur. Em cima do criado, também o despertador. Aqueles relógios de metal que tocavam com um barulho infernal de sinos. Na parede, crucifixo ainda, mas menor. E fotografias. Foto do casamento, foto dos pais já falecidos, calendário com paisagem. O quarto das crianças tem beliches, se forem 2 ou mais irmãos do mesmo sexo, ou camas de solteiro lado a lado, madeira pintada de branco ou cores alegres. Há um baú ou uma arca no canto onde se guardam brinquedos e roupas de cama extras. Os brinquedos dos anos 1950 começam a ser industrializados. Bonecas de plástico, carrinhos de metal, peões, bolinhas de gude, mas também os brinquedos artesanais ainda estão presentes. Pipa feita em casa, carrinho de rolimã, boneca de pano. Nos anos 1950, o banheiro dentro de casa já é padrão na maioria das casas urbanas. O banheiro é azulejado, azulejos brancos, ou em 2 cores, branco na parte de cima, azul ou rosa na parte de baixo, até a metade da altura da parede. O vaso sanitário é de louça branca, com caixa de descarga alta presa na parede, com corrente cromada pendurada. A pia é de coluna de louça ou embutida num pequeno móvel. Torneira cromada, espelho acima com moldura, e a lâmpada fluorescente que começa a aparecer nos banheiros, dando aquela luz branca e fria. O chuveiro tem aquecedor elétrico, o famoso chuveirinho com resistência, ou, em casas melhores, um aquecedor a gás. Não se toma mais banho de bacia com água aquecida no fogão. Há um armário embutido,
ou uma prateleira onde ficam os produtos de higiene. Sabonete Gessi, pasta de dente Colinos, gilete para barbear, água de colônia, talco, leite de colônia, toalhas penduradas em argolas cromadas, toalhas de felpudo, às vezes com listras coloridas nas bordas. A roupa agora é lavada com mais facilidade. O tanque é de concreto ou de granilite, grande, com torneira. Não é mais aquele tanque de pedra do quintal. O sabão em pó começa a substituir o sabão em barra. Omo, rinço, lava mais branco, diziam os anúncios. A tábua de lavar ainda existe, mas começa a ser menos usada. Algumas famílias já têm a máquina de lavar roupa. Aquelas máquinas com 2 compartimentos. Um para lavar com agitador, outro para centrifugar. A dona de casa ainda precisa passar a roupa de um lado para outro manualmente, mas já é uma grande ajuda. O varal fica nos fundos da casa ou numa área coberta. Varais de arame esticado, pregadores de madeira, a roupa seca ao sol, cheirosa. O ferro de passar agora é elétrico, pesado, de metal, com fio. Passa-se a roupa sobre uma tábua de passar, geralmente encapada com um tecido acolchoado e uma capa limpa. E ao abrir a porta dos fundos, entramos no quintal que, nos anos 1950, começa a mudar. Os quintais ficaram menores, as cidades cresceram, os lotes diminuíram. Mas ainda há quintal, ainda há árvores. O chão pode ser de cimento em parte, para não juntar lama, mas ainda há terra, ainda há grama. As árvores frutíferas continuam, mas talvez sejam menos. Uma jabuticabeira, um pé de manga, uma goiabeira, limão sempre, para fazer limonada. As galinhas começam a desaparecer nas casas urbanas. As leis municipais começam a proibir. O cheiro, os vizinhos reclamando. Mas em bairros mais afastados e nas cidades menores, ainda há galinheiro. A horta ficou menor, mas existe. Alface, cebolinha, salsinha, tomate. O básico para ajudar na comida. Há um espaço para as crianças brincarem. Um balanço pendurado numa árvore. Uma gangorra improvisada. O espaço para soltar pipa, jogar bola, brincar de pique-esconde. E há o espaço de serviço, onde se guardam ferramentas, onde o pai da família conserta coisas aos domingos, onde se acumula aquilo que um dia pode ser útil. O quintal dos anos 1950 é menor, mas ainda é o pulmão da casa. O lugar onde se respira, onde se vive ao ar livre, onde as crianças crescem. E então, ao caminhar de volta pelos cômodos desta casa de 1950, percebemos algo. Percebemos que esta casa estava no meio de uma transformação, entre o velho e o novo, entre a tradição e a modernidade, entre o Brasil rural que ainda éramos e o Brasil urbano que começávamos a ser. Cada objeto, cada móvel, cada detalhe carrega essa tensão. O fogão a gás convivendo com a memória do fogão a lenha. A geladeira dividindo espaço com métodos antigos de conservar alimentos. A televisão começando a competir com o rádio pela atenção da família. O telefone trazendo o mundo para dentro de casa, mas ainda sendo novidade. Quantas famílias viveram nessas casas dos anos 1950? Quantos sonhos foram sonhados aqui? O sonho de ter um carro, o sonho de dar estudo melhor aos filhos, o sonho de ver o Brasil crescer e progredir, o sonho de que a vida dos filhos seria melhor que a vida dos pais. Quantas refeições foram feitas naquela cozinha moderna com sua mesa de fórmica? Quantas conversas ao redor do rádio à noite? Quantos domingos assistindo futebol ou tentando sintonizar a TV do vizinho? Quantas roupas foram lavadas, passadas, cuidadas? Quantas noites de vigília quando um filho estava doente? Quantas festas de aniversário no quintal? Quantos natais com a árvore enfeitada na sala? A casa não esquece, a casa guarda tudo. Porque a verdade é que as casas dos anos 1950 guardam um momento muito específico da história brasileira. Guardam a esperança, guardam o otimismo,
Guardam a crença de que o futuro seria brilhante. E talvez tenha sido. Para muitos, foi. As crianças que cresceram nessas casas tiveram oportunidades que seus pais não tiveram. Estudaram mais, conseguiram empregos melhores, compraram carros, viajaram, viram o Brasil crescer, mas também guardam algo que se perdeu no caminho. Guardam um tempo em que as coisas eram mais simples, em que a família se reunia ao redor do rádio porque não havia nada mais para fazer, em que os vizinhos se conheciam e se ajudavam, em que as portas ficavam abertas, em que as crianças brincavam na rua sem medo. E quando entramos nessas casas, o passado não está morto. Ele respira, respira no zumbido do ventilador de teto girando lentamente, no cheiro da cera no piso de taco, no brilho do fogão esmaltado, na textura da colcha de chenille, no peso do ferro elétrico, no som do disco do telefone girando. Respira porque cada objeto foi escolhido com cuidado, comprado com sacrifício, cuidado com zelo. Porque representava progresso, porque representava uma vida melhor. Respira porque as pessoas que viveram aqui acreditavam em algo. Acreditavam no futuro. Acreditavam que o esforço valia a pena. Acreditavam que o Brasil tinha jeito. E talvez seja isso que nos emociona tanto quando olhamos para dentro de uma casa de 1950. Não é nostalgia vazia. Não é querer voltar no tempo. É reconhecer ali a dignidade de quem viveu, a esperança de quem lutou, o amor de quem construiu. São as pessoas, sempre as pessoas. Ao nos despedirmos dessa casa dos anos 1950, saímos diferentes. Saímos com a sensação de ter tocado em algo real, em algo que existiu, em algo que foi importante. Fechamos o portão de ferro devagar. Ele faz aquele som metálico que nos faz lembrar de todas as vezes que alguém o fechou antes. Todas as idas ao trabalho, todas as voltas da escola, todas as despedidas e todas as chegadas. E enquanto nos afastamos, vemos a casa ficando para trás. Uma casa simples, de classe média, com suas cores pastéis, seu jardim cuidado, suas janelas amplas, seu quintal com árvores. Uma casa que guarda uma época de esperança, de transformação, de Brasil crescendo. E algo permanece. Permanece na memória de quem viveu nessas casas. Permanece nos objetos que ainda existem, guardados em algum canto. Permanece nas fotografias amareladas. Permanece nas histórias que os avós contam, um tempo que não volta, mas que não precisa voltar para continuar vivo. Porque está aqui, dentro da casa, dentro da memória, dentro de nós.